Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart UFSC, em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema de hoje é um tema que a gente ouve falar com mais frequência na mídia comercial, na época das Olimpíadas, né? Que é o termo da Paraolimpíada, que são esses jogos que são disputados por pessoas com deficiência. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, falar sobre o paradesporto, falar um pouco, conhecer um pouco esse espaço, né, que é tão pouco visibilizado na mídia comercial. E para isso, nós contamos aqui com a presença da professora do CDS da UFES, que é a Bruna Barbosa Seron, que é doutora em Educação Física e é técnica de basquete em cadeira de rodas. E também com a parceria da querida companheira aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, também uma grande lutadora aí nessa luta da pessoa com deficiência, que é a Denise Siqueira, que é paratleta, que esteve aí agora há pouco disputando campeonatos aí pelo mundo. Então, com elas, nós vamos discutir essa temática. E para começar esse papinho, a gente chama então o Paulo Capella para ele falar da importância da gente trazer esse tema para o nosso programa Falações Esportivas. Bom, eu gostaria de dar boas-vindas, né, a Bruna Seron, nossa colega, e a Denise Cerqueira, em nome do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart. E, de imediato, já dizer assim, que vai ser um programa muito importante, pelo que a Bruna e a Denise têm nos ensinado sobre essas modalidades. Elas têm tido uma contribuição muito grande em chamar a atenção do nosso departamento para que a política pública que a gente vem implantando também abranja, no âmbito do esporte e das demais práticas, as pessoas com deficiência. De forma geral, eu acho que a expectativa que a gente tem e que a gente pode conversar, e é o que nos fez elaborar essas falações esportivas, para que a gente compreenda um pouquinho esse trabalho realizado por essas pessoas, né, as dificuldades, as lutas, as conquistas, mas, sobretudo, lutas dentro e fora das quadras e dos lugares esportivos, no esporte e na vida. Então, sejam muito bem-vindas e espero que as pessoas gostem desse programa. Legal, obrigada, Paulo. Então, começamos contigo, Bruna. Explica um pouco para a gente o que é o paradesporto, como é que funciona a Paralimpíada, enfim, explica essas diferenças, né, para que a população possa compreender melhor essa questão. Vamos lá, Helena, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né, de um tema tão emergente, importante, que de fato a disseminação ela vale muito. Então, a Helena falou em esporte paralímpico, paradesporto, esporte adaptado. Nós costumamos ouvir muitos dos termos, né? E às vezes a gente o que é cada um deles. Então, é importante entender que o paradesporto, ele é a prática esportiva voltada para a pessoa com deficiência, e ela está voltada num contexto mais abrangente, assim como o que a gente ouve falar de esporte adaptado. O que acontece é que o termo esporte adaptado, muitas vezes ele está ligado a práticas que são adaptadas às necessidades dos sujeitos, e aí, né, por alguns autores, em algumas correntes, pode envolver, inclusive, prática que seja não para pessoa com deficiência, mas, por exemplo, uma prática que precisa se adaptar às necessidades de um sujeito idoso, né? Então, o esporte adaptado ele é mais abrangente, por isso que hoje a gente usa o paradesporto para falar em pessoas com prática para pessoas com deficiência exclusivamente. E quando a gente pensa em esporte paralímpico, também tem uma dúvida, né? É paralímpico, é paraolímpico? O paraolímpico era um termo que era utilizado antigamente, porque é o que está adequado à nossa língua, né, portuguesa. Só que a partir de uma solicitação do Comitê Paralímpico Internacional, que é a entidade que rege as modalidades paralímpicas, o termo em inglês é Paralympic, não tem o O, e aí padronizou para todos os países. Então, a partir dessa solicitação, hoje a gente chama de esporte paralímpico.
não paralímpico, né? E esse nome paralímpico, ele está ligado mais a essa questão mais comercial mesmo, de venda, de marca, então tem as suas críticas, né, em volta disso, mas são consideradas as modalidades que são ofertadas nos Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos, acho que vocês já ouviram falar, são atualmente 22, 23 modalidades, né? Cada ano vai mudando o programa. Então, a gente teve o último agora em Tóquio e ele acontece a cada 4 anos. Então, na verdade, é a expressão mais do alto rendimento das pessoas com deficiência em um nível competitivo. Então, mais ou menos gira por aí as discussões dos termos, né? O que acontece aqui na nossa universidade, já adiantando, existem práticas diversas, não existem práticas só de modalidades paralímpicas e nem prática só voltada a uma dimensão de esporte e rendimento. As práticas postas na nossa universidade, elas são práticas que tentam garantir o direito e a oportunidade do sujeito com deficiência encontrar um espaço de exercer mesmo a tua cidadania enquanto alguém que pode escolher o esporte para a tua vida. Então, é mais ou menos por aí. E é interessante porque a gente já vê tanta dificuldade da pessoa que não tem deficiência, né, ter acesso a espaços de esporte, né? A pessoa com deficiência provavelmente deve ter ainda mais dificuldade de encontrar espaços adequados para poder exercer algum tipo de movimentação corporal, né? E nesse sentido, queria ver contigo, Denise, como é que foi para ti, né, esse chegar a encontrar esses espaços aqui na universidade ou na vida? Bom dia, né? Eu vou falar então das minhas questões pessoais relacionadas ao esporte. Na minha vida, assim, é bastante misturada essa questão, porque eu estudo a respeito, eu trabalho com essas questões de acessibilidade, esporte adaptado, né? E território. E eu acho que eu tive uma ascensão até rápida dentro desse processo de prática esportiva. E pelo fato de morar numa ilha, e o esporte mais praticado aqui ser o surf, as pessoas com deficiência, elas estavam bastante desatendidas, né, nos seus anseios, porque nós temos ainda muito problema nas questões de acessibilidade que permitam o acesso e a permanência nesses espaços, né, e mais ainda para a condição da prática esportiva. Então, alguns anos atrás, nós começamos uma luta na busca de poder utilizar os espaços de praia, poder estar nos espaços de praia, e acabou que, com a participação da Universidade Federal, a gente conseguiu dar um start com a criação da Associação Surf Sem Fronteiras, né, que hoje atua ali na Barra da Lagoa. Ela está instalada onde era o meu estudo de pesquisa na época, que foi acolhida, né, por um empresário lá que tem um restaurante, e a gente conseguiu, então, instalar a associação com uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para poder levantar uma pequena sede, né? E nesse processo a gente foi trazendo a discussão, fazendo os processos de lutas com a confederação, com a federação na época, então a FECASURF, né? Para falar sobre o esporte adaptado, porque não se tinha conhecimento, ainda não tem tanto, né, mas a gente está conseguindo abrir um campo de diálogo com a ajuda da Universidade Federal, que a gente abriu uns debates nos auditórios, e a sociedade, a comunidade, ela se envolveu muito. Tanto pessoas que atuam com questões relacionadas ao surf, né, escolas de surf, professores de educação física, que começaram a aparecer, então, nessas discussões que a gente começou a chamar na Universidade Federal, na época, no auditório da biblioteca da Universidade da UFSC, né, e ali começou um grupo de pessoas se envolver com isso, né, e a FECASURF, então, começou a abrir o espaço para a gente ter algumas competições que foram extremamente importantes para dar visibilidade para o esporte adaptado, para as pessoas conhecerem as particularidades, né, do esporte adaptado, porque a gente precisa de uma prancha diferenciada, a gente precisa de alguns equipamentos de proteção, a gente precisa ter
um apoio de segurança dentro da água, né? Então, tudo isso foi dando uma visibilidade e uma oportunidade de participação, então, para essa categoria de pessoas dentro do esporte. Legal, então a gente já deu esse primeiro pontapé ali na temática, né, do esporte para pessoas com deficiência. A gente vai encerrando esse primeiro bloco e já a gente volta para continuar discutindo esse tema. Fica aí. Anita Garibaldi nasceu em 1821 na cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou à Revolução Farroupilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. Em 1842, seguiu para a Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida então como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, hoje trazendo o tema do esporte para pessoas com deficiência. Bruna, a gente estava comentando aí no bloco anterior, né, essa dificuldade que as pessoas que não têm deficiência encontram para ter um espaço de esporte, de lazer, de movimentação corporal. Imagina a pessoa com deficiência, né? Para ti, né, que trabalha esse tema, que é técnica, inclusive de basquete em cadeira de rodas, como é que observas essa realidade, como é que as pessoas com deficiência estão hoje encontrando esse caminho para poder ter esse espaço, não só dentro da universidade, mas na cidade? Helena, essa é uma questão muito interessante, assim, que perpassa questões além do esporte, né? Só para ajustar aqui e atualizar, eu fui treinadora de basquete e cadeira de rodas, mas hoje eu sou coordenadora de duas modalidades, que é o goalball, que é jogado para pessoa com deficiência visual, e o handball em cadeira de rodas, que é para pessoa com deficiência motora, né? Mas voltando um pouquinho nas discussões de barreira, na verdade, as barreiras são impostas não só na prática esportiva, mas de fato, porque quem é esse sujeito com deficiência? Quem é a pessoa com deficiência que a gente vê? Então, assim, a deficiência em si, enquanto conceito, né, enquanto entendimento na sociedade, ela passa por um olhar bastante capacitista, que é um termo bastante comum, que fala sobre discriminação. Então, existe uma ideia, isso construído historicamente, que um corpo perfeito, um corpo padronizado, é um corpo sem deficiência. Não só isso, né? É um corpo sem deficiência, é um corpo branco, é um corpo homem, é um corpo hétero, enfim. Então, todas essas discussões de como a gente vê o sujeito, elas estão na base, na raiz das barreiras impostas aos acessos, não só ao esporte, mas também ao lazer, ao trabalho, à educação, né? Então, se a gente for olhar hoje para a pessoa com deficiência na nossa sociedade, 1% delas ocupam as vagas formais de trabalho. Se a gente for olhar para a pessoa na educação, 70% quase das pessoas com deficiência, elas não têm o ensino fundamental completo, né? Então, assim, as barreiras, elas estão para o sujeito, transpassando aí e interseccionando toda a vida dele, né? A própria universidade, no ensino superior, a gente alcança quase 1% das pessoas, né? Nem 1% das pessoas. Então é complexo, porque é o modo como as pessoas com deficiência são vistas mesmo. E aí, voltando na ideia desse corpo padrão, tudo aquilo que não atinge esse corpo padrão, que a gente chama de corpo normatividade, né? Então, é uma norma para um corpo. Tudo aquilo que não é atingido por esse padrão, ele é visto como um estado diminuído do ser humano, quase que animalesco mesmo, sabe? Então, essas discussões, elas também dialogam com discussões do racismo, né, do feminismo. Então, esse estado diminuído do ser humano, a gente tem uma antropóloga social bem importante na luta dessa área, a Fiona Campbell, ela é australiana, e ela diz isso, assim, então a pessoa com deficiência, ela é vista com estado diminuído, e se ela não é
esse ser humano por completo, ela não tem direito aos serviços, né, aos acessos que o torna digna enquanto ser humano. Então, os entraves, eles são não só estruturais, financeiros, né, que a gente pode falar aqui sobre acessibilidade arquitetônica, a gente pode falar sobre conhecimento do profissional, mas eles estão embasados nessa teoria da corponormatividade que exclui, de fato, a pessoa com deficiência de muitos direitos. Então, a luta esportiva, ela passa também por esse entendimento, né, por lutas e ações anticapacitistas, ou seja, por movimentos que vão contra essa ideia de corponormatividade, para garantir mesmo acessos e serviços. Então, eu vejo, Elaine, assim, que a discussão ela precisa se ampliar enquanto barreira, né? Porque a gente está muito acostumado, e aí eu não estou diminuindo os entraves das barreiras físicas, por exemplo, das barreiras financeiras, né? Das barreiras de informação. Obviamente que precisa passar por aí, mas o capacitismo ele é muito, muito estrutural, ele vai atingindo mesmo muitas camadas, inclusive essas mesmo de concepções sobre quem é esse sujeito com deficiência. Então, acho que a gente precisa começar por aí, assim, mudar a nossa concepção de que é deficiência. Uhum. E Denise, e tu, né, como é que foi para ti ultrapassar esses limites? Porque tu já vem de uma grande luta aqui na cidade, justamente pelo espaço urbano, né, para pessoa com deficiência, tens essa militância, como é que foi para ti entrar no esporte, como é que tem sido esse caminho dentro do esporte, o esporte, no caso teu, o esporte adaptado? Olha, eu vou até pegar um gancho para dar essa resposta ali no que já foi colocado, né, pela Bruna, porque é tudo muito interligado, né? E as barreiras físicas, muitas vezes, expressam todas as outras barreiras. Como assim, né? No meu estudo de mestrado, eu tenho um capítulo que fala exatamente sobre essa pauta que ela abordou agora, que são os corpos na praia. A gente já tinha uma luta que vinha de muito tempo, a Elaine conhece, né, eu estou aí na cidade, são audiências públicas, são movimentos, plano diretor, tudo isso, onde eu levo esse debate o tempo todo, né, para a gente ter acesso, porque é muito fácil deixar essas pessoas dentro das suas casas, né, e simplesmente deixar assim, né, não investir, né, nessas pessoas, né. E a questão do capacitismo, a gente vê que ela é tão incorporada que muitas vezes as próprias pessoas com deficiência, a gente encontra pessoas com deficiência capacitistas, né? A questão dos corpos, por exemplo, a luta era para estar na praia, a gente queria poder ir para a praia, a gente queria poder estar na praia, a gente queria poder praticar esporte na praia, e aí a própria cidade tinha uma restrição com relação a isso, porque sim, as pessoas gostam de ver gente bonita, né? Então, quando a gente fala de atividade aquática em espaços abertos, a gente está falando de espaço público, mas o quanto é confortável estar nesses espaços públicos gratuitos, perante os olhos de toda uma sociedade que cobra corpos perfeitos. Quando você é gorda, quando você é uma pessoa velha e quer ir para a praia, quer botar um maiô, quer botar um biquíni, quer tomar um sol, você tem uma deficiência, então existe uma cobrança muito grande e às vezes até ofensiva, tentando te coagir a não estar nesses espaços, né? Então, e é muito desafiador. No caso, bom, o meu processo de lutas, até chegar na questão de atleta e tudo mais, começou mesmo na militância, como disse a Elaine, né? Foi no ativismo, foi nas lutas para estar, foi produzindo estudos sobre essa questão, até que a gente conseguiu aos poucos, sensibilizando algumas pessoas que foram se envolvendo conosco e permitindo que a gente conseguisse, meio que a fórceps, né, abrir alguns espaços e começar, então, a estar nessa participação coletiva. E a gente vê que também quebra-se muitos estereótipos, a gente quebra muitos preconceitos quando a gente está junto. Muita gente consegue enxergar de uma forma diferente, ver, poxa, não é ruim, né? É legal até. Tem gente que daí começa a se envolver, querer estar junto. Mesmo assim, ainda hoje não é uma forma, não é muito fácil estar nos espaços, né?
estão se criando possibilidades, né? E não é que elas existam, e é custoso, é oneroso para a pessoa com deficiência, é mais caro ainda, poder se deslocar e chegar e permanecer nesses espaços também, quando a gente está falando de pessoas, né, que não precisam de adequações para poder estar nesses espaços, né? Então, a gente precisa cobrar um comprometimento muito grande do gestor público, porque é sim uma obrigação de atender a todas as pessoas com cidadania, né? Nós também somos cidadãos e pagamos impostos. Perfeito, Denise. Então, a gente vai seguir discutindo esse tema, mas a gente já volta. Segura aí, vamos fazer o intervalo, tá bom? Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart UFSC, em parceria com o IELA. Hoje conversando com a Bruna e a Denise sobre o Paradesporto. A gente, quando fala em esporte, a gente tem discutido aqui Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, e sempre tem essa coisa do esporte de rendimento e tal, né? Como é que é para a pessoa com deficiência fazer parte disso também, já que todo esse processo de dita inclusão é também uma exclusão, né? Porque esse esporte de rendimento também acaba sendo um espaço para poucos. Como é que vocês discutem isso, Bruna? Elaine, esse assunto é bastante interessante, né? E eu acho que ele se repete em comparação ao esporte paralímpico e esporte olímpico. Então, quando a gente fala em esporte de rendimento, esporte espetáculo, de fato, eu reforço o que você falou, né? Cabe pouca gente. Né? Então, não cabe todo mundo dentro, por exemplo, de uma equipe que vai representar o Brasil de goalball, que são só 6 jogadores. Então, a gente pensa, poxa, são milhares de pessoas com deficiência visual no nosso país, mas só 6, né, podem jogar goalball nesse nível, né? Então, isso de fato, assim, eu acho que passa por políticas públicas mesmo que podem, né, e deveriam ofertar o esporte em outros âmbitos de participação, de lazer, né, de cultura, não só nesse nível de rendimento. Aqui na universidade, a equipe de goalball, estou falando do goalball porque é onde eu tenho proximidade, a equipe de goalball, ela está hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, para explicar um pouquinho, né, às vezes as pessoas perguntam, mas todo mundo é cego, todo mundo tem resíduo visual. Já falando de classificação, o esporte para pessoa com deficiência, ele é um espaço contextualizado, né, então, assim, ele é construído para que seja evidenciada as potencialidades desse sujeito. Então, se eu estou falando de alguém que não tem visão, que não tem resíduo visual, como ele joga, como ele faz gol, como ele defende, né? Então, primeiro que é um ambiente que é silencioso, porque todo o foco, ou a maior parte do foco, ela tá na bola, que é uma bola que faz barulho, né? Está em marcações no chão, que são marcações táteis, e também na percepção do adversário, que está a 9 metros dele, 6, 7 metros dele, dependendo de onde ele está posicionado para defender, que ele tem a percepção dos sons do adversário. Então, veja, isso eu estou falando do goalball, mas isso é extrapolado para todas as modalidades. A Denise estava falando a prancha adaptada, eu tenho segurança, né? Então, assim, pensar no esporte para pessoa com deficiência é pensar num espaço, falando em regras e regulamentações seguro, para que as potencialidades sejam evidenciadas. E aí, dentro de uma prática, existem diversas categorias, né? Que a gente chama isso de classificação, então classificação esportiva ou classificação funcional, se for voltada à pessoa com deficiência motora, que vai dividindo mesmo esses sujeitos para que eles compitam, que eles possam cooperar, né? E competir com pessoas de igual potencialidade. Né? Então, assim, o quanto a deficiência visual limita um sujeito, ela está próxima do quanto limita aquele outro sujeito que vai competir comigo. Né? Então, é bem interessante, cada modalidade tem a tua classificação própria, a gente podia, né, fazer um programa só para isso, para entender o que são essas classificações. E, na verdade, essas classificações, elas também são uma medida de hierarquizar corpos, né, que é uma crítica, mas é uma forma em que foi encontrada para que essa competição, esse espaço esportivo seja mais justo. Então, eu penso que a universidade, né, como um papel também
apoiada aí a políticas públicas, mas não só a universidade, a gente tem mania de centralizar as práticas, então, onde eu quero praticar handebol em cadeira de rodas? Aqui em Florianópolis, o sujeito vai encontrar em um lugar, né? Então, a descentralização é muito interessante para o poder público, porque aquele que mora na Palhoça, aquele que mora no norte da ilha, ele poderia ter outras práticas, né? Outros locais de acesso, como tem as pessoas sem deficiência. Mas não, as pessoas com deficiência geralmente são em poucos lugares centralizados, e essa prática, ela deveria ser mais diversa, né? Então, pensando na exclusão e inclusão de rendimento, deveria haver, de fato, espaços mais oportunos para práticas enquanto direito mesmo, né? Enquanto direito para o sujeito, enfim, no teu bem-estar, na tua saúde, na tua interação social, na tua apropriação de cultura, e aí sim, né, tentar fomentar práticas mais, se o sujeito quiser ser um atleta de rendimento, que ele também tenha essa oportunidade de escolha e saber que caminho ele vai trilhar. Mas como já foi falado aqui, não querendo vitimizar esse espaço, mas de fato as barreiras enfrentadas pelo sujeito com deficiência, elas são muito maiores. Só uma última coisa que eu queria destacar é que é muito importante que a gente entenda que essas barreiras, elas estão no encontro do sujeito com o meio, porque muitas vezes a gente diz assim, bom, então ele não consegue fazer tal coisa, por exemplo, não consegue estar na universidade, no ensino superior ou no trabalho, porque ele não enxerga ou não anda. E isso é uma visão capacitista. Ele não consegue porque esse meio ele é pouco sensível à diversidade, né? Então, a compreensão é essa, é o encontro do sujeito com o meio, e é o meio que é opressor. É isso que tu fala, é incrível, porque se para o esporte de rendimento tem um único espaço, para o lazer não existe esse espaço. Se tu pega essas praças que são construídas nos bairros, por exemplo, qual é o espaço para a pessoa com deficiência, né, que possa ter adaptação? Acho que essa é uma luta que esse grupo vem travando ao longo do tempo, assim, né? Como é que tu observas isso, Denise? Tu consegue perceber um avanço nas políticas públicas ou isso ainda está muito devagar, né? Dentro dessa lógica de ter espaço de esporte, de atividade esportiva nesses espaços públicos, que também são poucos na cidade, né? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que a gente já poderia estar num espaço bem mais avançado do que a gente se encontra. Estamos caminhando, sim, mas ainda há pequenos passos, né? Mas é importante, a gente não está numa condição estacionada, né? E essa questão de justiça social perpassa também por esse universo, né? E com relação ao esporte adaptado, de rendimento, e mais a condição da divisão interna, né, do esporte, como estava falando a Bruna, o surf adaptado, ele tá há menos tempo ainda, né, é um esporte muito mais caro, é um esporte muito mais desafiador, mais difícil, por questão que os equipamentos são caros, são equipamentos grandes, é difícil se deslocar com eles, né, eu não posso, por exemplo, chamar um Uber para ir para uma praia treinar, onde a ondulação está boa, quando eu tenho que levar minha cadeira de roda, mais uma cadeira anfíbia, mais uma prancha grande adaptada, porque o taxista ele não leva, né? Então, é difícil o deslocamento, e na questão da classificação funcional também, o surf, ele tem 8 classificações, né? São 8 divisões ali, mas eu estou falando de experiência própria, né, eu tive em 2 campeonatos mundiais, e eu estou dentro de uma categoria onde as meninas que disputam comigo, de alguma forma, elas ainda caminham, né, elas têm suas dificuldades, né, tem sua condição de deficiência, mas elas caminham, e no meu caso eu sou cadeirante, eu tenho uma lesão raquimedular completa, né, então eu faço utilização da cadeira de rodas, eu tenho só os meus braços para transportar o meu corpo todo, né, então existe uma diferença, mas por questão de 1 grau, na minha lesão raquimedular, eu não entro numa categoria mais próxima da minha condição e já passo para uma categoria diferenciada. E temos também, por exemplo, vou dar um outro exemplo de um atleta brasileiro, que é o Marçal, que ele
ele não tem toda uma questão bilateral, né? Uma perna e um braço. Então, ele acabou que na classificação funcional está competindo com outros atletas que são amputados de uma perna, mas que têm os 2 braços. E quando você vai passar a arrebentação e para ir para o outside para competir, não fica tão igualitária a condição dele, porque quando você vai remar com um braço só para passar uma arrebentação de mar, para chegar no outside, os meninos que remam com 2 braços têm muita vantagem sobre essa outra pessoa, né? Então, eu acho que ainda precisa, essa questão da classificação funcional, ela ainda precisa ser mais observada e mais estudada, né? Eu não sei, talvez até ampliada, eu não sei, né? Mas no presente momento nós temos 8 separações dentro da classificação funcional para a prática do surf, né? E aí isso já apresenta algumas reflexões, né? Que precisam ser consideradas de uma forma mais aprofundada, e tem mais a questão do desafio financeiro mesmo, né, vou dizer, por exemplo, esse ano que passou nós tivemos uma seletiva que já foi, pensa bem, a gente está aqui na região sul do Brasil, a seletiva foi na região do Nordeste, Brasil é um país super grande, tem um custo enorme você se deslocar para uma seletiva, levando equipamentos que custam caro, você tem que pagar o transporte, você tem que se hospedar, você tem um custo imenso. E este ano aqui serão 3 seletivas, 3. E nenhuma vai acontecer aqui na região sul do Brasil ainda, porque precisa que tenha um interesse do envolvimento do poder público local e tudo mais, né? Então, tem todo um custo para você poder estar dentro da condição de atleta de rendimento e poder representar o teu país, e principalmente no caso das meninas, não existe menina que tenha apoio e patrocínio. Então, isso torna muito difícil, né? Diferente dos meninos que já estão num outro patamar aí dentro do esporte, né? Isso mostra o quanto que essa discussão, né, precisa enveredar também para esse corte de classe, né? Quem tem acesso ao esporte hoje no Brasil e a pessoa com deficiência menos ainda, né? E muito menos esses governos, né, que a gente vê que realmente não investem na questão do esporte, né? Daí a importância da gente ter um trabalho como esse do Departamento de Esporte da UFSC, de tentar trazer esse debate para a população que não está acostumada a discutir o esporte nesses termos, né, e com profundidade. Mas, enfim, a gente vai encerrando esse terceiro bloco, a gente já volta, segura aí. Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica, né, e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Foi fundador do Movimento Nacional do Povo, MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros 2 livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart UFSC,
em parceria com o IELA. E hoje discutindo a questão do paradesporto, com Bruna e com Denise. Eu falava no bloco anterior sobre essa questão do corte de classe, né? O quanto que a gente já viu. Enfim, tu vai num bairro de periferia, tu vai ver uma determinada praça, um determinado cuidado com essa praça, tu vai num bairro de classe média alta, tu vai ver outro tipo de praça, outro cuidado com essa praça, quer dizer, os próprios equipamentos esportivos e de lazer que o Estado disponibiliza, seja o Estado país, Estado ou município, já tem esse corte de classe, né? Quais os desafios, né, que estão colocados aí para as pessoas com deficiência nesse panorama, nesse cenário, Bruna, para além da universidade? Elaine, é muito difícil, né, até doloroso pensar nessa questão de classe que de fato atravessa aí todos os sujeitos, e o sujeito com deficiência em que teu corpo ele já não é acolhido por esse ambiente, de fato isso fica mais prejudicado. Então, por exemplo, ali no projeto na universidade, muitos dos que vão tem carro próprio, sabe? Então a gente começa ainda a elitizar essa prática. Por isso eu queria retomar a ideia de descentralização. Né, um exemplo deles, o Juscelio, ele usa cadeira de rodas e ele mora num morro que o ponto de ônibus ele passa super distante, daí para ele chegar na casa dele, subindo a cadeira, ele é um sujeito, né, um pouco mais com idade, aí de fato, assim, ele tem algumas restrições de movimento, então alguém tem que passar na casa dele que tem carro, pegar ele, isso limita muito. Né? Limita muito o sujeito dessa periferia que você está dizendo, que fica afastado mesmo desses centros e dessas oportunidades. Então, pensar que a gente precisa militar, né, ativar, visibilizar mesmo, talvez botar luz, botar dinheiro nesses espaços, né, para que esses sujeitos sejam mais acessíveis, né? Não eles enquanto as vias e enquanto a própria oportunidade. Uma coisa que eu queria resgatar aqui enquanto um desafio, retomando um pouquinho do que a gente já conversou, é que o sujeito com deficiência, a Denise até comentou, né? As próprias pessoas com deficiência são capacitistas, porque elas estão dentro de uma sociedade capacitista, elas não estão fora, né, da sociedade capacitista, então elas são, de fato, como nós somos capacitistas, e muito tempo foi negado esse direito ao esporte para ela nem acredita que é um direito, né, o esporte ele começa na história enquanto prática de reabilitação, até como uma prática depois que em alguns lugares vão se distorcendo até hoje, né? Uma prática que vai consertar o teu corpo, que vai fazer teu corpo chegar a um corpo mais perto de padrões normais. Isso é uma visão totalmente enviesada, que às vezes ela atrapalha até a pessoa que tem deficiência na tua crença, na tua competência de que não, que isso é uma prática de direito, né? Então, eu acho que um outro desafio, né, que de fato talvez não tenha a profundidade da classe mesmo, né, da questão mais de acesso financeiro, é também enxergar esses sujeitos, porque eles estão, como a Denise falou muitas vezes, nas tuas casas. Então, pensando na prática ali mais próxima da universidade que eu tenho, esse projeto ele tem quase 20 anos e as pessoas são quase as mesmas. Onde estão as demais pessoas com deficiência, né? Será que elas têm vontade? Será que elas enxergam como oportunidade? Como a gente chega a elas? Então, eu acho que esse é um desafio importante de trazer as pessoas com deficiência para essa realidade, por esse poder de escolha, de dizer, bom, essa prática me pertence, eu caibo aqui, né? Aqui é um espaço que me acolhe. Então, eu penso que fazer parcerias, talvez, né, com os centros de reabilitação, com os hospitais, com as clínicas, para que eles saiam só desse lugar mesmo terapêutico de reabilitação para esse movimento que dá, né, que permite tanta autonomia até em acesso a informações outras. É muito legal, por exemplo, às vezes a gente está ali reunida no projeto, antes de um treino, depois de um treino, e um falar para o outro, você viu que abriu um concurso em tal lugar com vaga para gente? Você viu que esse aplicativo de voz no computador é melhor? Então ali é um espaço, né, esse espaço esportivo do esporte adaptado, que eles se encontram enquanto pares, e eles trocam, né, eles evoluem, né, enquanto informação mesmo, né, enquanto exercer cidadania, que muitas vezes nós, pessoas sem deficiência, a gente não alcança esse lugar. Então, eu acho bem
bem desafiador, assim, eu coloquei algumas coisas aqui, né, mas de fato que a gente possa promover a mais pessoas. Eu ainda sinto que é um grupo muito privilegiado, se é assim que eu posso dizer. Óbvio que eles sofrem todas as barreiras, mas ainda são pessoas, dentro do grupo de pessoas com deficiência, são pessoas ainda de nível socioeconômico mais razoável, de nível instrução mais razoável, que tem essa oportunidade. Então a gente precisa, de fato, chegar em outros lugares, a gente, enquanto, né, como você falou, Estado, e política pública. E só uma questão que eu acho importante ainda de colocar, Bruna, como é que a universidade, qual é o papel da universidade nisso, né? Porque a gente vê também que a universidade também, muitas vezes, não atua politicamente junto à municipalidade ou estado onde ela está incluída, nesse sentido, de abrir mais esses espaços, né? Tu crês que a universidade teria que fazer um movimento um pouco maior? Sim, Elaine, com certeza eu acho que a gente falha muito, né? Então, assim, nos conselhos municipais da pessoa com deficiência, né? Às vezes a gente tem uma representação acadêmica e ela está longe das reais potenciais mudanças sociais, né? Então, eu com certeza acho que a gente falha. Por exemplo, algumas iniciativas, né? A SIC, que é a Associação Catarinense de Integração ao Cego, ela tem algumas práticas esportivas lá. Então, o que a universidade faz? Que é mais descentralizado. A universidade pega alguém dali, um estagiário, um professor, e a gente começa a se aproximar dessas práticas que vai atingir outros sujeitos, que são pessoas que talvez não chegam na universidade, são crianças, né? Mas pensando em ações mais municipalizadas, eu acho que a gente tem muito a percorrer ainda. Obrigada por tocar nesse assunto. Obrigada a você. Ô, Denise, e tu, como é que tu observas isso, essa questão que eu coloquei antes, assim, do problema da classe social, né? O acesso para os trabalhadores. E a gente vê que também, muitas vezes, a gente está no ônibus, eu sou né, ônibus dependente, ando de ônibus, e como a gente vê as pessoas que, quando chega um cadeirante para subir no ônibus, como a gente vê pessoas incomodadas, né? Porque demora para subir e tal, assim, a gente sente na expressão da pessoa dentro do ônibus, quer dizer, é toda uma carga de preconceito que é preciso vencer, né? O preconceito não está só na expressão, não. Muitas vezes eles chegam a nos ofender, dizer que a gente não tem que estar ocupando os espaços junto com eles, né? Isso acontece comigo no ônibus. Tem gente que fala as coisas mais loucas, né? Então, nessa condição de justiça social mesmo, a gente tem um desafio muito grande posto aí. Só que eu acho que essa questão cultural, ela precisa ser trabalhada muito para ser mudada, porque a questão cultural, ela vem de dentro de casa. Então, a gente observa que, culturalmente, algumas famílias, elas se apoiam nas pessoas com deficiência, por uma questão de carência financeira, às vezes, porque a pessoa com deficiência, ela recebe, né, um auxílio merreca ali, mas que faz uma diferença na vida deles, mas a gente vê, falando por uma outra perspectiva também, independente da questão social, porque o problema enfrentado pelas pessoas com deficiência independe de classe social. Os problemas que são enfrentados por pessoas que moram onde eu moro, que eu moro aqui na Baixada, e mesmo quem mora em cima do morro, existem para todos nós. Não é porque uma pessoa tem uma condição financeira melhor, não é bem o meu caso, mas tem pessoas até mais bem financeiramente, que elas têm facilidades, né? Eu tenho uma amiga que mora num bairro super nobre aqui, e ela tem uma deficiência de nascença, e ela gosta de sair sozinha, ela tem uma super dificuldade, porque ela tem dificuldade motora grave, e ela não quer sair com o pai e a mãe junto com ela. E a gente vê que as famílias, elas se empenham muito em ajudar, muitas vezes, os homens com deficiência da família. Eles tentam dar uma estrutura para esse homem, tentam dar uma condição para ele, se empenham, dão um carro, ele consegue, às vezes, construir uma família, e levar essa família, sustentar e tudo mais, porque a sociedade se envolve até com isso, mas o mesmo não acontece com as mulheres com deficiência. Como eu falei, os próprios meninos com deficiência, muitas vezes, a gente escuta os comentários deles com relação a elas na praia. Porque uma mulher não pode ter, né, uma unha encravada no pé, que o namorado já fica com vergonha de apresentar para os amigos, né? Porque o amigo comenta e tudo mais, o cara já vai se fechando na sua vergonha. Imagina você tendo uma deficiência, né? Então, a condição de participação social no esporte e até fora dele, entre mulheres e homens com deficiência, é muito diferente.
É muito diferente. E eu entrei nesse espaço de debate dentro da confederação, porque eu luto desde o início para que a gente tenha uma representação feminina no esporte adaptado. Que a gente não tenha uma representação só masculina, porque os meninos não levam nossas pautas, porque não faz parte do universo deles, da realidade deles, né? Então foi uma luta muito grande, e as mulheres, elas estão se inserindo nesse contexto esportivo atrasadas. E a gente hoje, se a gente não tem o mesmo desempenho deles, a mesma condição deles dentro da prática do esporte, é por uma questão de todo esse processo de luta para poder chegar ali. Então a gente ainda tem muito mais coisas a vencer, barreiras que os meninos já superaram. Hoje, dentro do meu esporte, né, que é o surf adaptado, os meninos têm apoio, os meninos, alguns deles já têm patrocínio, não é a realidade de todos, né, mas nós temos homens do surf adaptado com apoio, com salário, com patrocínio, e a gente não tem meninas na mesma condição, né? Tanto que a competição para as meninas entrou muito recentemente, bem depois dos meninos, inclusive, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, até dentro de casa, e eu acho que não é só nas instituições que a gente tem que buscar essas pessoas, não, porque é muito mais fácil você se inserir quando você sai de uma instituição de volta para a sociedade hoje, do que você que já está nessa condição de deficiência há mais tempo. É mais difícil. E eu digo, mesmo para mim, é que eu sou uma pessoa muito briguenta mesmo, gente, porque eu sou mais velha, porque as pessoas falavam assim, quando a gente passou anos lutando, a Elaine sabe, anos a fio. Aí, quando as coisas começaram a acontecer, as pessoas queriam que eu saísse fora, não, sai daí, larga o osso, que eu escuto essa palavra, sabe? Daí vem as menininhas com deficiência mais nova, ou as que recém-acidentadas, querem ocupar os espaços, sabe? Como se não tivesse existido um processo de luta antes, inclusive, que vem com um discurso como se começasse ali. E não começou ali, é um processo de lutas, né? Então, isso é um processo que está acontecendo, né? Ele não está dado, ele não está nem terminado, ele está no início. Muito caminho ainda para percorrer, né? Gurias, muito obrigado, o tempo nosso infelizmente acabou, né? Agradeço aí a Denise e a Bruna por essa discussão, e esse é o nosso objetivo, é trazer esse debate, trazer à tona essas discussões, né? Para que a gente possa tocar a ti, né, que não tem deficiência, para poder entender também os problemas que enfrentam as pessoas com deficiência naquilo que nós aqui no IELA e enfim, no Departamento de Esporte acreditamos que é o direito dos corpos brincantes, né? Não apenas o esporte adaptado, o esporte de competição, o esporte de rendimento, mas o direito de brincar na praça, de curtir as coisas da cultura e do lazer. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Agradeço a vocês por esse programa e a gente volta aí daqui a pouquinho, tá bom? Um grande abraço, tchau!